Olá, gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo tranquilo, sou o professor Leandro, professor de matemática do curso Estou Preparado. Na aula de hoje, vai fazer uma pequena revisão de todo o conteúdo que foi trabalhado durante esses dias, tá certo? Então, baixe esse material, fique ligado aí, vamos resolver algumas questões, tanto de matemática quanto de raciocínio lógico, tá ok? Vamos lá, a nossa primeira questão. Primeira questão, bem tranquila, bem calma, para você não errar. Questão desse tipo você não erra, tá certo? Vocês tem aí todo o material bem resumido, apenas você revisar os principais conteúdos. Vamos lá. A primeira questão diz o seguinte: a alternativa que corresponde à negação lógica da proposição composta. Todos os cantores são músicos e existe advogado que é cantor. Minha gente, o primeiro passo é o seguinte: a negação do todo. A negação do todo é pelo menos um, tá certo? Então o primeiro passo era esse. E logicamente você vai negar a proposição simples aí. A negação do i, como nós já estudamos, você troca o conectivo i pelo ou e também você nega a segunda parte, tá certo? Mais uma vez, a negação do todo é pelo menos um e a negação do i é o ou e nega ambas as partes. Então, fica fácil de observar que a alternativa correta seria a letra B. Pelo menos um cantor não é músico ou não existe advogado que seja cantor, tá certo? Mais uma vez, a negação do todo é pelo menos um, a negação do i é o ou e você nega ambas as partes. Então, o gabarito correto da primeira questão seria a letra B, tá certo? Se por acaso tiver com alguma dúvida, é só baixar material das aulas e você vai ver que está tudo explicadinho lá, bem tranquilo as questões. A nossa segunda questão. Vamos analisar a segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: a alternativa que corresponde à equivalência lógica da proposição composta. Se as frutas estão maduras, então é tempo de colheita. Minha gente, a equivalência do se então. Como nós já estudamos a equivalência do se então, você vai trocar esse se então, com quem não lembra, né? O se então, a equivalência do se então. Você tem aqui se P, então que. Isso aqui nós já estudamos também, tá certo? Se P, então o quê? Então, uma das equivalências do se então, qual seria? Você vai trocar esse se então pelo ou, o primeiro passo é esse. Você vai trocar o se então pelo ou, o conectivo ou, tá certo? E aí, o que é que você faz? Você pega a primeira parte e vai negar ela. Diz o seguinte: as frutas estão maduras, e você vai negar. Como é que fica? As frutas não estão maduras ou é tempo de colheita. Mais uma vez, você vai negar a primeira parte, troca o conectivo se então pelo ou e repete a segunda parte. Tudo bem? Nega a primeira parte, troca o conectivo se então pelo ou e repete a segunda parte. Então, você fazendo isso, facilmente você iria encontrar o gabarito, a letra A, tá certo? A equivalência do se então. Você nega a primeira parte, troca o conectivo se então pelo ou e repete a segunda parte. Ok? Então, a questão 2, o gabarito seria a letra A. Esse material está todo explicado dentro da plataforma Estou Preparado, do professor Isaqueu. Então, é só você ir lá, comprar o curso, ou sei lá, revisar, que tudo vai correr bem, tá certo? A nossa próxima questão. A questão 3. A questão 3 é referente ao conteúdo Teoria dos Conjuntos, que também foi trabalhado durante esse longo período de estudo. Fala o seguinte: ele dá 4 conjuntos, o conjunto F, questão 3. O conjunto F é dado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O conjunto G, que é dado pelos elementos 2, 4, 6, 8, 10 e 12. Temos também o conjunto H, que é dado pelos elementos 1, 2, 3, 10, 11 e 12. E, por fim, o conjunto J, que é dado pelos elementos 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E, por fim, ele pede para você calcular K. O que seria esse K? Seria igual ao G, união com H, depois a interseção do conjunto F
intersecção com J, tudo bem? Olha só, como o próprio nome já está falando, G, união com H, você vai pegar os elementos do conjunto G e unir com os elementos do conjunto H, tudo bem? Você vai pegar todos os dois conjuntos e vai colocar dentro de um único conjunto. Como seria? K seria igual a G, união com H. Agora, observe que você tem elementos repetidos, então você não precisa colocar os dois elementos, tá bom? Então, como seria? Vamos lá. Seria 1. O 2 se repete tanto no conjunto G quanto no H, você só repete um deles, no caso seria 2. Depois, o 3, você tem o 4, o elemento 4, tem o 6, você tem um 8, e observe que o 10 tanto está no conjunto G quanto no H, você só repete um deles, 10, 11 e o 12 também. O 12 tanto faz parte do conjunto G quanto o H, então você repete um deles. Observe que você pegou G e uniu com H. Agora você quer a intersecção F intersecção com J. Então vamos lá. F com J, os elementos que pertencem a F e também pertencem a J. Quem são eles? Então vamos lá. F e J, os elementos que são em comum. Temos os elementos 3, tanto no F quanto no J. Vou colocar aqui 3. Temos também o 4, que faz parte dos dois conjuntos, tanto de F quanto de J, 4. Temos também o 5, que pertence a F, mas também pertence a J, 5. E, por fim, o 6, que faz parte dos dois conjuntos. Tudo bem? Agora, para finalizar, você vai pegar a intersecção desse conjunto G, união com F, intersecção com F, intersecção com J. Os elementos que pertencem a esse conjunto e pertencem a esse conjunto simultaneamente. Quem são eles? Observe que você tem aqui o elemento 3, faz parte dos dois. O 4, observe, você tem o 3 aqui e o 3 aqui. Você tem o 4, também, que pertence aos dois. E, por fim, você tem o 6, que pertence aos dois conjuntos. Então, a resposta correta seria 3, 4 e 6. Tudo bem? Bem fácil a questão para você não errar. Tá certo? A intersecção dos dois conjuntos, que pertence tanto a esse conjunto quanto a esse conjunto, que são os elementos 3, 4 e 6, 3, 4 e 6, tudo bem? Então, o gabarito seria a letra D, tá certo? Questãozinha bem tranquila, que dá para você fazer facilmente. A próxima questão, a questão número 4. Mais uma vez, esse material, essas questões, a teoria todinho, está tudo gravado na plataforma Estou Preparado, para você ficar sem dúvida nenhuma, tudo bem? A próxima questão, a questão 4. A questão 4 diz o seguinte: considere verdadeiras as afirmações. Se Arnaldo é grosseiro, então Beatriz é gentil. Se Kátia é educada, então Arnaldo não é grosseiro. Se Arnaldo não é grosseiro, então Daisy é amável. Aí a nossa quarta proposição simples diz o seguinte: Daisy não é amável. Então, minha gente, é só lembrar um pouquinho da tabela verdade que dá para você fazer esse tipo de questão. Então, vamos analisar a primeira. Primeiro diz o seguinte: se Arnaldo é grosseiro, então Beatriz é gentil. Se Arnaldo é grosseiro, questão 4. Se Arnaldo é grosseiro, então Beatriz é gentil. Vou colocar aqui B de Beatriz, tá certo? A outra informação, isso aqui é a informação da primeira frase para a gente analisar. A segunda diz o seguinte: se Kátia é educada, então Arnaldo não é grosseiro. Vou negar Arnaldo, então não há. A terceira afirmação: se Arnaldo não é grosseiro, estou negando A. Então, o que acontece? Daisy é amável. Então, Daisy é amável, chamado de D. Tá certo? A primeira, a segunda e a terceira. Vamos analisar a quarta. A quarta diz o seguinte: Daisy não é amável. Então, aqui, ele está afirmando que Daisy não é amável. Gente, como nós já estudamos, todas essas frases têm valor lógico verdadeiro,
verdadeiro, obrigatoriamente. E vamos lembrar um pouquinho da tabela do se então, né? Rapidinho aqui, a tabela do se então. Toda essa tabela, esses exemplos, está bem explicado durante as aulas que nós ministramos no curso Estou Preparado, tá bom? Nós temos P e que, se P, então que. Relembrar um pouquinho aqui. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro e falso, verdadeiro e falso. No se então é falso quando o primeiro é verdadeiro e o segundo é falso, e o restante vai ser tudo verdade. Tá certo? Tem que lembrar disso aqui. Isso aqui era importante para você. Olha só. Ele está negando aqui que Daisy não é amável. Se Daisy não é amável, é verdadeiro? É verdadeiro. Observa aqui. Todas as nossas frases, as nossas proposições são verdadeiras. Obrigatoriamente. Tá certo? Então, vamos lá. Daisy não é amável, é verdadeiro. Então, Daisy é amável aqui é falso, né? Então, aqui eu vou colocar um F de falso. Só que o seguinte, no se então, para ser verdade, os dois têm que ser verdadeiro, ou os dois são falsos, ou o primeiro ser falso e o segundo verdadeiro. E é falso quando? Quando o primeiro é verdadeiro e o segundo é falso. Ou seja, para essa frase aqui, para essa proposição ser verdadeira, obrigatoriamente, esse não há tem que ser o quê? Falso. Por quê? Se esse A aqui for verdadeiro, verdadeiro com falso dá falso no se então. Então, não há é falso. Se não há é falso, aqui esse não há continua sendo falso. Mas, mais uma vez, no se então, para ser verdadeiro, obrigatoriamente esse ser aqui tem que ser falso. Para a gente terminar, ó, falso com falso é verdadeiro no se então. É só analisar, ó, falso com falso no se então é verdadeiro. Então, minha gente, se não há é falso, então A aqui vai ser o quê? Verdadeiro, né? Vou colocar aqui verdadeiro. Obrigatoriamente, já que o primeiro é verdadeiro, para o se então, para a frase ser verdadeira, o valor de B tem que ser verdadeiro. Tá certo? Olha só, apenas para a gente concluir. Verdadeiro com verdadeiro dá verdadeiro. Falso com falso dá verdadeiro. E falso com falso dá verdadeiro. Então, é apenas agora analisar as alternativas. Questão 4. Diz o seguinte, na questão 4. Beatriz não é gentil, ou Cátia é educada. Minha gente, o ou é verdade quando pelo menos uma é verdade. Como todas as duas é falsa, a alternativa A não é correta. Letra B, Arnaldo é grosseiro e Cátia é educada. O conectivo I é verdade quando os dois for verdade. Por isso que a letra B não é verdade. Porque uma dessas é falsa e a alternativa C, Beatriz não é gentil ou Cátia não é educada. O conectivo ou é verdade quando pelo menos uma é verdade. Por isso que o gabarito seria a letra C. Questão bem fácil, bem tranquilo para você. Na verdade, era apenas você saber da ideia de tabela verdade, minha gente, e concluir as afirmações e pronto, tá bom? Questão 4, bem tranquila, bem fácil. Vamos analisar a próxima questão, a questão 5. Deixa eu apagar aqui rapidinho. Questão 5. Essa ideia de tabela verdade é interessante você ficar, se não aprender, memorizar, tá certo? Porque com certeza vai cair questão referente à tabela verdade, tudo bem? A questão 5. A questão 5 é o seguinte. Argumentos válido e inválido. Questão bem tranquila também, minha gente. Vamos lá. Considere os argumentos a seguir. O dobro de um número é par. Belezinha, o dobro de um número é par. O dobro de 1,5 é 3. É verdade também. Então, observe que a primeira afirmação é dita como verdadeira e a segunda é dita como verdadeira. Então, se a primeira é verdadeira e a segunda é verdadeira, logo, o número 3 é número par. Então, obrigatoriamente, minha gente, se a primeira é verdadeira e a segunda é verdadeira, a outra afirmação também vai ser verdadeira. Então, a primeira, esse argumento é válido. Mais uma vez, o dobro de um número é par, ok. O dobro de 1,5 é 3, também é ok. O dobro de 1,5 realmente é 3. 1,5 vezes 2 é igual a 3. Logo, o número 3 é número par. Então, obrigatoriamente, aí, essa primeira afirmação é verdadeira. O argumento é válido. Observe a segunda. A segunda diz o seguinte. Todos os atletas são fortes. Juca é forte. Logo, Juca é atleta. Então, vamos analisar. A afirmação 2. Questão 5, afirmação 2. Ele fala que todos os atletas são fortes. Observe.
Todos os atletas são fortes. Juca é forte. Olha só, Juca é forte. Juca pode estar aqui, concorda comigo? Ou Juca pode estar aqui. Então, como você não tem certeza, minha gente, se Juca é atleta, então esse argumento é inválido, compreende? Mais uma vez, todos os atletas são fortes, Juca é forte, logo Juca é atleta. Não dá para você garantir isso. Você dá para garantir que Juca é forte, só que não dá para garantir que ele é atleta. Então, por isso que a resposta correta da afirmação 2 seria um argumento inválido. A nossa questão 3. A nossa afirmação 3 diz o seguinte: os cachorros têm 4 patas. As vacas têm 4 patas. Logo, as vacas são cachorro. Minha gente, não dá para garantir isso. Por quê? Porque tem animais que também possuem 4 patas. Então, por isso que a questão 3 não dá para esse argumento ser válido. Esse argumento é inválido. Sabendo disso, fica fácil de você marcar a alternativa correta, que seria a letra C. Válido, inválido e inválido. Ok? Questão de boa também que dá para você acertar. Questão número 6, uma questãozinha de probabilidade muito interessante, tá bom? Essa questãozinha aí é bem legal. Vamos lá. Uma caixa contém 90 bolas de 3 cores distintas. Você tem a verde, a azul e a branca, com probabilidades de retiradas de X, 2X e 4X, respectivamente. Considerando que a quantidade de bolas de cada cor são iguais, então a probabilidade de que sejam retiradas da caixa aleatoriamente e com reposição uma bola verde e uma bola branca. Observe o primeiro passo é o seguinte, o conectivo I. O conectivo I, em matemática, a gente vai multiplicar as possibilidades. Então, qual seria a ideia? Você tem que retirar uma bola verde e branca. Essa informação aqui é interessante para você. Então, vamos analisar ela. Questão 6. Olha só, a bola branca, você tem bola verde, azul e branca. A bola verde, ela é representada por X, a bola branca, 2X, e a bola preta é igual a 4X. Nós aprendemos o seguinte, que o total, a probabilidade máxima de ocorrer um evento, sempre é igual a 1, e de não ocorrer é 0. Então, se a probabilidade máxima de ocorrer é 1, qual seria a ideia? A ideia seria o seguinte, minha gente, você somar x mais 2x mais 4x igual a 1, que é o total de bolas que eu tenho, que é meu 100%. X mais 2x mais 4x, isso aqui equivale a 7x, que é igual a 1. Então, x é igual a 1 sétimo. Se x é igual a 1 sétimo, o que significa? Que a probabilidade de eu tirar uma bola verde é 1 sétimo, de uma bola azul é 2 sétimos e de uma bola branca é 4 sétimos. O que é que eu estou fazendo, filhinho? Eu só estou apenas multiplicando. 2 vezes 1 sétimo, 2 vezes 1 dá 2, 2 sétimos, 4x mais x não é 1 sétimo, então 4 vezes 1, 4, 4 sobre 7. Aí vamos à nossa pergunta. Ele quer saber o seguinte, a probabilidade de se retirar com reposição uma bola verde e uma bola branca. A probabilidade de tirar uma bola verde é 1 em 7, 1 sétimo, vezes que o I significa multiplicação em matemática, né? De tirar uma bola branca, 4 sétimos. 4 sétimos. Então, você vai multiplicar os numeradores, 4, e multiplicar os denominadores, 7 vezes 7, 49. Então, a resposta seria 4 sobre 49, gabarito, letra D. Tudo bem? Questão legal também. A próxima questão. A questão um pouquinho de análise combinatória, tá certo? Gente, essa questão aí, você poderia fazer por combinação, por arranjo, enfim. Só que eu resolvi fazer pelo princípio fundamental da contagem, tá bom? Para não perder esse tipo de questão, minha gente, que é fácil de se fazer. Questão 7. Fala o seguinte, um grupo é formado por 8 homens e 5 mulheres. Então, vamos analisar aqui. Homens, eu tenho 8. Mulheres, eu tenho 5. Deseja-se dispor essas 8 pessoas em uma fila, de modo que as 5 mulheres ocupem sempre as posições 1, 2, 3, 4 e 5. Então, vamos analisar. As mulheres
vai ficar nessa posição aqui, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, aqui vai ficar as mulheres. E, consequentemente, e os homens, as posições 6, 7 e 8. Então, os homens vai ficar aqui 6, 7 e 8. Aqui vai ficar os homens. Até aí tudo bem. Quantas formas possíveis de fila podem ser formadas obedecendo a essas restrições? Então, vamos lá. Minha gente, vamos pensar aqui comigo. Perdão, aqui seria mulheres, aqui seria homens. Vamos lá, você tem aqui, minha gente, esses 5 espaços e você tem um total de 5 mulheres. Então, vamos pensar um pouquinho aqui comigo. Para essa casinha aqui, eu tenho quantas possibilidades? Eu tenho qualquer uma das 5 mulheres, pode sentar aqui. Então, eu tenho 5 opções. Consequentemente, para essa casa aqui, lembrando que a mulher que sentou aqui já não pode sentar nessa casa. Então, aqui tenho 4 possibilidades. Consequentemente, aqui eu teria 3, aqui eu teria 2 e aqui teria 1. Tudo bem? Então, pelo princípio multiplicativo, eu iria multiplicar as possibilidades. Agora aqui a quantidade de homens. Eu tenho 8 homens para sentar aqui nessas 3 casas, minha gente. Então, para aqui, seria quantas possibilidades? Qualquer um dos 8 homens, então seria 8. Aqui, consequentemente, o homem que sentou aqui não pode sentar nessa casa, seria 7, e aqui seria 6. Então, você vai multiplicar essas possibilidades. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 daria 120. Vezes 8 vezes 7, 56. 56 multiplicado por 6. 6 vezes 6, 36. 6 sobe 3. 6 vezes 5 dá 30. Com 3, 33. Então, vezes 336. Por fim, você iria multiplicar 120 vezes 336. 336 multiplicado por 12. No final, eu acrescento 0. 6 vezes 2 dá 12, sobe 1. 2 vezes 3 dá 6, com mais 1, 7. 2 vezes 3 dá 6. 1 vezes 6 dá 6. 1 vezes 3 dá 3. E 1 vezes 3 dá 3. Eu vou somar. 2. 7 com 6 dá 13. 3 sobe 1. 6 mais 1, 7. Com 3, 10. 0 sobe 1. 3 mais 1, 4. Lembrando de acrescentar o 0 aqui. Então, o total seria 40.320. Tudo bem? 40.320. Então, a resposta correta da questão 7 seria a letra C. Ok? Questão bem legal de princípio multiplicativo que tem professor que resolveu por arranjo, por combinação, enfim. Mas aí é com cada um. Que dava para você fazer, dava sim. Tudo bem? A próxima questão. A questão número 8. A questão número 8 é aquela mesma ideia de princípio multiplicativo. Diz o seguinte: as placas dos automóveis são formadas por 3 letras, seguidas de 4 algarismos. Então, vamos lá. Questão 8. Eu tenho aqui formado 3 letras e 4 algarismos. Tá aqui, algarismos. Tá certo? A quantidade de placas que pode ser formada com as letras K, Y e W. Então, as letras, obrigatoriamente, tem que ser K, Y e W. Isso aqui é as letras, tá bom? Letras e as letras. K, Y e W. E os 5 primeiros números naturais ímpares. Então, os algarismos aqui. Os algarismos seria os números naturais ímpares, 1, 3, 5, 7 e 9, tá certo? Letras e algarismos. Agora, deu uma condição, na verdade, sem repetir nenhum algarismo. Então, qual seria a ideia? Então, os algarismos têm que ser todos distintos, só que as letras, minha gente, podem ser iguais. Então, se as letras podem ser iguais, então, para aqui eu tenho qualquer uma dessas 3 letras, 3 possibilidades, pode ser iguais. Então, aqui seria 3 possibilidades. Consequentemente, aqui seria 3 possibilidades, porque as letras podem ser iguais. E os algarismos, minha gente, podem ser repetidos. Se os algarismos podem ser repetidos, não podem ser repetidos, então, para aqui eu teria 5 possibilidades. 4, 3 e 2. Então, pelo princípio multiplicativo, você iria fazer o seguinte. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60, 60 vezes 2, 120. Então, seria 120 multiplicado por 27,
No final, eu acrescento 0, seria melhor. 7 vezes 2, 14. 4 sobe 1. 7 vezes 1, 7. Com mais 1, 8. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 1 dá 2. Você iria somar 8 com mais 4, 12. 2 sobe 1. E aí, acrescentava 0. 3.240, tá bom? 3.240, a resposta correta da questão 8 seria a letra E. Tudo bem? Questão legal também que dava para você fazer tranquilo. É só estudar, ter calma na hora de você fazer suas questões, que tudo vai ocorrer bem. A próxima questão. A questão número 9. A questão 9 diz o seguinte, questão bem legal, bem interessante, teoria dos conjuntos. Ele dá algumas informações e diz o seguinte, a teoria dos conjuntos facilita a resolução de problemas matemáticos que envolve o comportamento de certos grupos. Aí, isto é, a quantidade de um elemento que se comporta de acordo com 2 ou mais grupos. Considerando como exemplo os seguintes casos. Em uma escola foi realizada uma pesquisa para coletar entre todos os alunos a preferência pelo Facebook, Twitter e o Instagram. Os resultados obtidos foram os seguintes. Então, como nós temos 3 conjuntos, nós temos o Facebook, o Twitter e o Instagram. Tá bom? Vou colocar aqui, Instagram. Então, vamos analisar aqui. Instagram. Vamos ver as seguintes informações. 200 alunos gostam de Facebook. Então, vamos lá. 200 gostam de Facebook. Vamos deixar essa informação. 40 alunos gostam das 3. Então, 40 gostam das 3. Eu vou colocar 40 na intersecção. 40 gostam das 3. A outra informação é o seguinte. 60 alunos gostam de Facebook e Instagram. 60 alunos gostam de Facebook e Instagram. 60. Só que você já tem, na verdade, 40 aqui, na intersecção dos 3. Então, aqui, minha gente, 60 alunos gostam de Facebook e Instagram, então seria aqui 20, porque 20 mais 40 dá 60. Tudo bem? 50 alunos gostam de Facebook e do Twitter. 50 do Facebook e Twitter. Só que aqui, minha gente, você já tem 40. Então, aqui vai ficar quanto? Vai ficar 10. Tudo bem? Vou colocar 10 aqui. Tá certo? 20 alunos gostam somente de Twitter. Então, 20 alunos gostam apenas de Twitter. Apenas essa partezinha aqui. Vou colocar 20. 120 gostam do Instagram. Vamos lá. Instagram é 120. Só que você tem 20 mais 40, você já tem 60. E 120 gosta disso tudinho, minha gente. Então, você já tem 60, então aqui vai ficar quanto? 60, né? Por quê? Mais uma vez, 120 gosta do Instagram. Instagram é isso aqui tudinho. Só que você já tem 20 com mais 40. Já tem 60 alunos que gostam dos 3 e de 2. O total é 120, 120 menos 60 dá 60. E a primeira informação foi o seguinte, 200 alunos gostam de Facebook. Se 200 alunos gostam de Facebook, 200 alunos. Então, vamos analisar aqui. Eu já tenho 20 mais 40 mais 10. Eu já tenho 70. E o total é 200. Então, aqui vai ficar 130. Tá certo? Agora, olha só. Quantos alunos gostam de Twitter e Instagram? Eu não sei. Então, eu vou chamar de X. E quantos gostam apenas de Instagram? Vai ser 120 menos 20 mais 40 menos X. Ou seja, vai ser mais X, vai ser 120 menos 60 menos X. 120 menos 60 dá 60. 60 menos X dá 60 menos o próprio X. Então, aqui vai ficar 60 menos X. Tudo bem? Então, como ele quer saber o total de alunos dessa pesquisa, você vai somar todos os elementos dos 3 conjuntos. Seria o seguinte, 130 mais 10 mais 20 mais 20 mais 40 mais 60 menos x mais x. Então, observa que esse menos x e mais x, eles são simétricos. Você poderia
Anular? Então, vamos somar. Seria 130 com mais 10, dá 140. 140 com mais 20, dá 160. Mais 20 com mais 60, dá 100. Com mais 20, dá 120. Somando 120 mais 160, dá 280. Então, o total de alunos seria 280. Tá certo? Então, o gabarito da questão 9 seria a letra E. Tá certo? A próxima questão, a questão 10. Questão 10 é uma questãozinha de sequência lógica. Vamos analisar ela rapidinho aqui. Gente, essas questões de sequência, você tem que praticar bastante, tá certo? Para você não perder muito tempo nesse tipo de questão. Deixa eu desenhar aqui mais ou menos as figuras, para a gente analisar qual seria uma das possíveis soluções. Nós temos o 16, 9 e 12. Temos também aqui o 20 e o 17. O 11, 12, 18, eu acho que é 15, 25 e 16. E no terceiro nós temos 18, x, 13 e 15. Tá certo? Ele fala o seguinte: o número indicado dentro de cada quadrado foi determinado através dos números que estão fora de cada quadrado, através de um mesmo raciocínio lógico-matemático. Desse modo, o valor do número x do terceiro quadrado da figura é igual a quanto? Minha gente, olha só, como eu falei para vocês. Tipo de questão aqui, tipo dessa questão, você pode demorar muito tempo ou ganhar tempo nesse modelo de questão. A questão é o seguinte: é praticar bastante questões desse nível assim, desse tipo. Uma das ideias seria o seguinte: você iria somar esses dois números, 17 mais 20, que daria 37, somando se daria 37, e somar esses dois, 2 com mais 9, que daria 21. E por fim você subtrair eles, 37 menos 21. 37 menos 21 você iria encontrar 16, e realmente é 16. A mesma ideia seria nesse segundo aqui. Você iria somar esses dois, 25, somado com 16, que a soma daria 41, e 18 com mais 12, a soma que daria 30. Você vai subtrair 41 menos 30, que você iria encontrar 11. Olha aqui. A mesma ideia seria nesse terceiro. 18 somado com 18 daria 36. E 15 somado com 13. 15 com 13 daria 28. Seria 36 menos 28, que daria 8. Então, esse x aqui seria equivalente a 8. Tá certo? E o gabarito seria a letra C. Questão interessante que dá para você fazer tranquilamente. A nossa questão 11. Deixa eu apagar aqui rapidinho. Para a gente analisar essa questão 11. Questão 11. 1 está para 3, 2 está para 5, 4 com 9, 15 com 31 e, por fim, 20 está com A. Tá certo? Então, vamos analisar aqui. Questão bem legal também. Observe a tabela a seguir. A segunda coluna obedece um padrão em relação à primeira. Ele pede para você determinar o valor de A. Tá certo? Então, olha só. 1, ele foi para o 3. O 2 para o 5. O 4 para o 9, o 15 para o 31 e o 20 está a aparecer aqui, que a gente quer encontrar. Então, observe o seguinte, minha gente. A ideia seria o seguinte. Esse 1, você iria multiplicar por 2 e somar com uma unidade. Seria 1 vezes 2 mais 1. 1 vezes 2 dá 2, com mais 1, 3. Ele está aqui. A mesma coisa seria o 2 vezes o seu dobro, somado com 1. 2 vezes 2, 4, com mais 1, 5. Está correto.
4 vezes 2, mais 1. 4 vezes 2, 8, com mais 1, 9. E ele já está aqui, ele está aqui, bonitinho. 15 vezes 2, mais 1. Dá 30 com mais 1, 31. Ele está presente aqui. E, por fim, o 20. Você iria multiplicar pelo seu dobro e somar com 1. 40 com mais 1, daria 41. Tá certo? Então, a resposta seria 41, letra C. Tá ok? Então, minha gente, essa aí foi um resumo de todo o conteúdo trabalhado durante esse longo período. E forte abraço para vocês. Até mais. Fique com Deus.